O que eu viso, por exemplo, numa craniotomia pteronal? É a melhor abordagem para a cerebral média, para a bifurcação da carótida, para a carótida interna, ou se eu quero visualizar o nervo óptico ou o terceiro nervo. É isso que eu quero. Não é simplesmente a remoção do osso. A craniotomia, ela vai além da remoção do osso. Então, o objetivo final da craniotomia não é simplesmente você expor o cérebro dessa forma. É simplesmente enxergar a estrutura que está por dentro. É o que eu quero abordar. Por exemplo, a craniotomia pteronal, ela tem por objetivo o que, Amanda? Expor que a fissura lateral do cérebro, que é a fissura silviana. Mas isso nós estamos falando o que? Superficialmente. Na realidade, quando eu falo da craniotomia pteronal, ela tem por objetivo expor quem? A artéria cerebral média, a bifurcação da carótida cerebral anterior, o nervo óptico, a carótida interna, o terceiro nervo. Esse é o objetivo da exposição da pteronal. Expor a clinoide, expor o teto do seio cavernoso. Isso é o objetivo da pteronal. Mas superficialmente, o que dá a pteronal? Ela dá a fissura silviana. Superficialmente, ela dá quem? A escama do osso temporal. Então, são parâmetros, é isso que eu tenho a craniotomia pteronal. A craniotomia pteronal, quando a gente fala, é a exposição do pitério. A craniotomia pteronal, na realidade, é a exposição dessa área aqui, ó. Por que essa área lateral aqui? Porque essa área é do pitério. Então, tudo isso aqui, ó, quando você olha isso aqui não é o objetivo da pteronal. A separação entre o lobo frontal e o temporal. Na realidade, onde estão as estruturas, estão lá dentro, ó. E se a gente olhar aqui, ó, isso faz a gente entender o osso. Por quê? Porque quem determina a expansão óssea? É a expansão do cérebro. Se vocês olharem essa peça aqui, o que ela nos fornece aqui? Ela nos fornece o quê? Ela nos fornece aqui, ó. O que eu tenho aqui? O polo temporal. O que eu chamo de polo temporal? Eu chamo a curvatura do... Como que eu chamo essa estrutura mesmo? Quando eu mudo o eixo de direção? Ponto silviano anterior. Então, do ponto silviano anterior para trás, lobo da ínsula. Do ponto silviano anterior para frente, eu tenho polo temporal. Por isso que ele abraça. Ele faz esse movimento. Por quê? Porque ele não tem quem segurar. Não tem quem o lobo empurrar o lobo temporal. Então, por isso que ele determina o quê? Ele vai medialmente. Se ele vai medialmente, ele não empurra o osso. Se ele não empurra o osso, o que eu tenho nessa região? O osso afunda. Então, se o osso afundou, Thiago, o que o senhor tem que fazer? Pôr músculo. Pôr músculo. Você não põe acrílico? Você põe músculo. É a mesma coisa. Quando você reconstrói o osso, nessa região, o ideal é você refazer com acrílico. Por isso você põe bastante acrílico. Por quê? Porque é fundo. Então aqui, ó, você preenche com músculo. É por isso que do ponto silviano anterior para frente, eu tenho músculo temporal profundo, vou ter músculo temporal superficial. Para trás do ponto silviano anterior, eu só tenho o quê, Juan? Músculo temporal superficial. Ou seja, da escama temporal para trás, músculo temporal superficial. Da escama temporal para frente, da parte escamosa do temporal, da sutura. Escamo temporal para trás, músculo temporal superficial. Da sutura escamo temporal, esfeno, como você quiser. Esfeno escamosa para frente, eu tenho quem? Músculo temporal superficial e profundo. Porque isso aqui, ó. Então é isso que nós temos que entender. É por isso que nessa região aqui, depois nós vamos ver, ó, o que chama atenção? Eu tenho azul. Dali para trás eu vou ter o quê? Vermelho. Então essa região aqui é rica em drenagem venosa. Por isso que a ponta do temporal, quando você faz uma craniotomia pteronal, nós vamos vendo na sequência, o que chama atenção? Você toca nela, ela sangra. Por isso que quando você manipula a ponta do temporal, o ideal é numa pré-temporal, porque você vai expor, você vai ressecar toda a parte óssea.
Porque essa região é rica em drenagem venosa, ela não é rica em vascularização arterial. Porque o osso daqui, do ponto silviano anterior para frente, asa maior do senoide. Do ponto silviano anterior para trás, parte escamosa do temporal. A asa maior do senoide se relaciona com quem, Roberto? Seio esfenoparietal. Eu tenho um seio venoso ali, que é rico em drenagem venosa. Por isso eu tenho um monte de conexão. Se eu tenho um seio, eu tenho pontes venosas. Então por isso que o osso ele é rico em substância óssea compacta, é esponjosa. Então eu tenho grande drenagem venosa na região. Por isso que sangra bastante. Por isso que quando nós vamos ver depois, por isso que nós vamos manipular, quando na craniotomia pteronal, a asa do esfenoide e o lobo frontal. Nós não vamos manipular na retirada da craniotomia o lobo temporal. Aí nós temos o quê? O que mais a craniotomia pteronal me dá? O que ela dá, Conrado? A via subfrontal lateral. Então eu tenho a via transilviana e a subfrontal lateral. O que chama atenção na subfrontal lateral? A superfície inferior do frontal ela é côncava. Por quê? Porque a órbita é convexa. Então, o que nós temos aqui? Outro detalhe. O espaço entre a órbita e a superfície inferior do frontal. Então, isso aqui é um espaço que eu vou aumentando à medida que eu vou fazendo o quê? Retificando o teto da órbita. Quando eu preciso muito espaço entre o frontal e a órbita, o que eu faço? Eu tiro a órbita. Então, quando eu preciso clímax da via subfrontal lateral, o que é? É a craniotomia órbito-zigomática. O clímax da via transilviana é a pteronal. O clímax da órbito-zigomática é a via subfrontal lateral. E o clímax da via pré-temporal é a via temporopolar. Certo? A craniotomia pré-temporal. Então, é isso que a gente tem que saber lidar com a craniotomia. O que eu quero? Então, na órbito-zigomática, a estrela é o nervo óptico. Na pteronal, a estrela é a carótida interna, a bifurcação da carótida cerebral média. Na pré-temporal, a estrela é o terceiro nervo. Então, a craniotomia não se restringe ao osso, não se restringe à abertura da dura, não termina na abertura da dura. Mas ela termina quando você termina a sua cirurgia. Então, quando a gente avalia aqui, o que eu quero expor na craniotomia pteronal? É somente isso aqui, ó. E aí eu posso rodar como o quê? Eu posso fazer um buraquinho aqui. Por quê? O objetivo é isso aqui. Só que aí entra as dificuldades técnicas. Por isso, por exemplo, tem gente que aqui ó, é mais baixo, tem gente que a fissura silviana está mais alta, tem gente que o frontal se projeta sobre o temporal sobre o frontal. Na maior parte das vezes é um em posição com o outro. É aí que vai mudando, que vai determinando a dificuldade de uma cirurgia. Que é para isso que você tem que estar preparado. Então, como é que nós vamos avaliar aqui? Eu preciso disso aqui para operar cerebral média, segmento M1? Claro que não. Então eu preciso só disso aqui. Aí só que entra outro problema. Qual é que é? Localização da pele. É diferente da cirurgia da barriga, você faz uma incisão vertical. Se a craniotomia pteronal, quando você fala mini pteronal, nada. Isso aí são erros de conceito, porque a craniotomia pteronal é o pitério. O pitério é uma coisinha pequenininha, uma região. O pitério é uma região, o astério é um ponto. Então, o que modifica? Muitas vezes, se eu fizesse uma incisão na testa, a incisão seria pequenininha. Só que você tem que ter margem para estética. Por isso que cirurgias, as pessoas reclamam da incisão, mas a maior parte das cirurgias plásticas é o que, Bruno? Tudo bicoronal. Entendeu? É tudo bicoronal. E o paciente sai muito feliz e ainda torce para ser maior. Então, o que nós temos aqui? O centro da nossa craniotomia vai ser isso aqui, ó, na pteronal. Só que para chegar a isso aqui, o que nós temos que fazer?
É esse o problema. Se você pegar 90% das pteronais, são todas erradas. Você pode ver que nunca a fissura silviana está no centro. Todo mundo fala que a craniostomia pteronal é básica, mas se você olhar, 90% das pteronais estão erradas. Porque a fissura silviana não está no centro. Então qual é o objetivo da craniostomia pteronal? Explorar a fissura silviana, fornecendo as vias transsilviana e subfrontal lateral. Então o objetivo da aula é o quê? Que a sua craniostomia pteronal, que a fissura silviana fique no centro. Esse é o objetivo. Só que muitas vezes, se você dá margem para pessoas falarem besteira, porque nós não sabemos a técnica. Então o objetivo é você transformar isso aqui no centro da sua craniotomia. Mas para pôr isso aqui no centro é muito... Você tem que conhecer a estrutura. Primeira coisa, você tem que conhecer o quê? Que a fissura ela é reta. Ela é reta, a fissura? Ela é oblíqua. Ela é oblíqua porque a asa menor do senoide ela é oblíqua. Então, o que muda isso aí? Na hora de eu drilar a asa do esfenoide. Eu tenho que colocar a asa do esfenoide que eu consiga drilar. Dependendo da posição da minha cabeça, eu tenho dificuldade em drilar a asa do esfenoide. Então, para você posicionar o doente, você tem qual que é o principal conceito? Na craniotomia, você tem que saber que a asa menor do senoide, ela é oblíqua. Ela vai de inferior para superior. Quem é oblíquo? A fissura silviana. Se a fissura silviana é paralela a quem? A asa menor do senoide. Quem está dentro da fissura silviana? Segmento aqui, no caso, M1 da cerebral média. Então, a asa menor do senoide, a fissura silviana e o segmento M1 da cerebral média, eles são o quê? Oblíquos. Então, para deixar isso aqui reto, eu tenho que fazer o quê? Estender a cabeça, só que eu não tenho referencial para estender a cabeça. Qual que é o meu referencial? Aí, a eminência malar. Mas por que eminência malar? Porque é paralela à fissura silviana, a asa menor do senoide. Se a eminência malar é paralela à asa menor do senoide, que é paralela à cerebral média, quanto mais alto eu coloco a eminência malar, mais alto eu coloco a asa menor do senoide, mais alto eu coloco a cerebral média. Então eu retifico a cerebral média. Toda vez que eu rodo, eu estou escondendo a cerebral média. Só que isso interfere na craniotomia pteronal. Depende do que eu quero. Se eu quero a pteronal da frente, a parte da fissura silviana que é oblíqua, ou se eu quero a parte da fissura silviana que é reta. Vocês já pensaram nisso? Passa o próximo para mim. Deixa eu parar, eu passo. Né? Tá vendo? Ó? Ou eu quero a parte reta. Ontem eu operei uma parte reta da fissura silviana. Eu operei um tumor do lobo da ínsula. Então eu operei a parte reta da fissura silviana. Mas boa parte dos aneurismas cerebrais eu pego que parte? Oblíqua. Então são pensamentos diferentes, são posicionamentos diferentes. Então é isso que a gente tem que avaliar. Como eu ponho, são ângulos diferentes. Quando eu estou na parte oblíqua, a cerebral média vai de medial para lateral. Quando eu estou na parte reta da fissura silviana, ou seja, na porção hemisférica da fissura lateral do cérebro, eu estou na porção o quê? Que ela vai de anterior para posterior. Então, o trabalho aqui, ó, a craniotomia pteronal, eu tenho o quê? Na grande maioria das vezes é isso aqui, ó. E aqui está o pitério. Estou certo ou estou errado? Quando eu vou expor o pitério, o que eu exponho, Thiago? A parte triangular. Por que a parte triangular? O que tem ali? Por que eu não tenho que expor a parte triangular, opercular e orbitária? Por que isso aqui, o pitério? O que é isso aqui, o pitério? Porque isso aí é a região da junção do osso frontal, do osso parietal, do osso temporal e da parte escamosa. Então a confluência dos ossos está aqui, ó. E aqui que chama a atenção do quê? O que é pitério? Começa com A. O que é pitério? A asa. O pitério não é asa? Então é aqui, ó. É aqui a mudança da asa. É a partir daqui que eu tenho a asa menor do esfenoide.
É a partir daqui que eu tenho a asa maior do esfenoide. Então, por isso que a pteronal é aqui, ó. Na realidade, seria só isso aqui. Aí você foi adaptando o jogo. Então você fala, essas coisas em mim não existe. Então, você tem a pteronal. A pteronal é a exposição do ptério. Quem corresponde ao ptério? Parte triangular, parte opercular, parte orbitária, triangular, opercular do giro frontal inferior, giro temporal superior, temporal, esfenoide, frontal, não parietal, mas é frontal, esfenoide, temporal. Por isso a craniotomia pteronal, outro nome, né? Qual é o outro nome? Fronto-temporo-esfenoidal. Craniotomia pteronal ou craniotomia fronto-temporo-esfenoidal. Certo, Juan? Então, o que nós temos? Então, por isso que é isso aqui. Muito obrigado. Então, é isso aqui, ó. O objetivo era uma incisão reta aqui, ó. Só que nessa região, o que condiz? Eu posso fazer uma incisão reta aí ou não? Aqui, que abrange essa região. Não, porque isso aqui está na pele. Eu estou primeiro que eu estou na pele. Eu estou à frente da linha do cabelo. Aí depois você pode falar, eu tenho o ramo frontal do facial. Então, você não faz. Por isso que a incisão da craniotomia pteronal é uma incisão maior. Porque você tem que trabalhar com a linha do cabelo, você tem que trabalhar com a estética. Então, é nesse aspecto, por isso que eu falo, não é tão fácil expor a região. Porque eu tenho alguns obstáculos. E toda vez que você está operando, a finalidade da sua cirurgia, o que é? É tirar o obstáculo. Eu vou remover o obstáculo. Essa é a finalidade da cirurgia, remover o obstáculo. Então, toda vez que você vai operar, você não pode colocar obstáculos. Você tem que remover obstáculos. Então, por isso, toda vez que você põe Honey, você põe Kelly, você põe essas coisas, você está colocando obstáculos, você está indo contra a técnica cirúrgica. Você tem que sempre remover obstáculos. Então, vamos lá. Então, como é que eu ponho isso aqui no centro da minha craniotomia? Você vai ver que boa parte, ó, vocês põem até sulco central. Por quê? Porque a incisão está aqui atrás, ó. Estou certo ou estou errado? Vamos lá, a senhora que respondeu tudo a semana passada. Onde estaria o tragus aqui? Quer ver, Bruno? Vamos perguntar para o casal. Amanda, onde está o tragus? Ele vai ajudar agora. E aí, Juan? Onde está o tragus aí? Está na região do sul, na parte inferior do sulco. Onde está o tragus? O que eu tenho que ver aqui, ó? Se o giro pós-central corresponde ao poro acústico externo, o tragus é uma linha. O tragus é isso aqui, a frente do poro acústico. O que eu tenho? O sulco central está imediatamente à frente do tragus. Você passa uma linha. Se você quiser, você pega o tragus ali, arco zigomato, 7 centímetros vai estar o ponto início do sulco central. Então o sulco central está imediatamente à frente do tragus. Então, se o sulco central está imediatamente à frente do tragus, o que nós temos aqui, ó? O que eu vou expor? O giro pré-central. Só que o giro pré-central faz parte do objetivo da sua craniotomia pteronal? Para a maior parte das cirurgias, não. Ontem fez ou não? Isso. Ontem fez, porque o objetivo era outro, era o lobo da ínsula. Então, é isso que a gente tem que ver. Por isso que aí você fala mini pteronal, porque você expõe tudo, aí você faz uma incisão, aí você expõe menos. Porque o objetivo é expor quem? Parte orbitária triangular e opercular na grande maioria das abordagens pteronais, porque a grande maioria das cirurgias são realizadas onde? Na porção basal da fissura silviana. O eixo é na porção basal, na porção oblíqua da fissura silviana, e não na porção retilínea da fissura silviana. Certo? Então o objetivo é transformar aqui. Por isso que quando você acha a cerebral média aqui, você muda, ontem eu mostrei para vocês lá, muda o eixo da cadeira da sua cirurgia.
A sua cirurgia até a límen da ínsula é de posterior para anterior. Quando você chega no límen da ínsula, aqui que você vai achar cerebral média, é de lateral para medial. Inconscientemente você vira, você muda o eixo. É isso que é importante a anatomia. Não adianta a gente escrever a anatomia se eu não souber aplicar a cirurgia, não vale nada. Para nós, anatomia por anatomia não vale nada. Cirurgia por cirurgia também não vale nada. Tem que saber aplicar anatomia na sua cirurgia. Então, o que nós temos aqui? É isso aqui o trabalho. Na grande maioria das vezes é isso aqui. Quando eu quero operar um tumor de ínsula, eu opero isso aqui, ó. O anterior passa a ser a região central dos aneurismas, da grande maioria dos aneurismas de circulação anterior, está aqui, ó. No lobo da ínsula, no tumor de ínsula, é a parte anterior. O centro da pteronal é o limite anterior nos tumores de ínsula. Deu para entender ou não? Então, o que a gente faz agora? Como é que eu chego até aí? Enrolei muito já, né, Bruno? Você falou, putz, nem enrola, não. Então, o que nós vamos agora? O que nós vamos ver agora? Isso aqui, ó. Como a gente expõe isso aqui hoje? Isso aqui e isso aqui. Certo? E porque a craniotomia, nos acessos anterolaterais, a pteronal, é o centro de tudo. Depois eu vou expandir para baixo. Qual craniotomia que é? Pré-temporal. Eu vou expandir para frente. É qual? Órbito zigomático. Você expande para baixo e para frente, órbito zigomático. Para baixo, pré-temporal. Certo, mano? Muito bem. Então vamos lá. Então o objetivo é isso aqui, ó. É você transformar o centro da sua craniotomia nisso aqui. Esse é o objetivo. O que nós fazemos a maior parte das vezes? Que tem descrição de livro. É 2/3 do frontal e 1/3 do temporal. Mas o objetivo é isso aqui, ó. Fissura silviana. Giro frontal inferior, giro temporal superior. Parte inferior do giro frontal médio, parte superior do giro temporal superior. Giro temporal superior, subtemporal superior, giro temporal médio. Giro frontal inferior, subfrontal inferior, giro frontal médio. Então o objetivo é que isso aqui esteja central. Esse é o objetivo. Só que para isso estar central eu tenho que saber onde eu corto o osso, eu tenho que saber o que mais? Tirar o músculo da frente. Esse é o grande objetivo. Porque qual que é a grande dificuldade da craniotomia pteronal? É o músculo temporal. A grande dificuldade é o músculo temporal. Se você ver, você usa na realidade 10, 20% de tudo que você cortou. Se você observar friamente, você não usa mais que 20 a 30% de tudo que você fez. Então vamos lá. Então o objetivo da gente é fazer tudo para chegar nisso aqui. Certo? Para que a fissura silviana fique no centro. Mas esse é o grande problema. Vamos lá. Então vamos lá, ó. O que nós temos aqui, ó? Cerebral médio. Está vendo que é diferente isso aqui, ó? Então o centro da craniotomia pteronal é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Cerebral média, bifurcação, cerebral anterior, carótida interna. Estão vendo que é tudo o mesmo eixo? Então isso aqui é o centro da minha craniotomia, ó. Por que isso aqui é M1, Bruno? Porque vai da bifurcação até o límen da ínsula, porque vai de medial para lateral. Está vendo que aqui vai de anterior para posterior? Isso aqui é M2, ou porção insular. M1 ou porção esfenoidal, M2 ou porção insular. Você está vendo que aqui, ó, isso aqui, ó, é a craniotomia pteronal. A craniotomia pteronal tem por objetivo expor a fissura lateral do cérebro ou fissura silviana, fornecendo as vias transsilviana e subfrontal lateral. Ela tem por objetivo expor segmento M1, bifurcação da cerebral média, que está no segmento M1, segmento M1, bifurcação da carótida, A1, complexo comunicante anterior, o que mais? Carótida interna, o centro é a carótida interna. O centro é a carótida, então ela expõe o nervo óptico e o terceiro nervo. Só que o centro é a carótida. Quando o centro for o terceiro, eu tenho que usar via temporopolar. Então por isso que eu faço a craniotomia pré-temporal. Nós vamos ver na próxima aula que tem por objetivo fornecer o quê? As vias transsilviana, eu posso ir por cima do temporal via transsilviana. Eu posso ir por baixo do temporal via subtemporal.
Ou eu posso soltar o temporal e puxar ele para trás, que é a via temporopolar. Via temporopolar. A craniotomia pré-temporal é uma craniotomia que fornece as 3 vias ao mesmo tempo. Ela dá as 3 vias ao mesmo tempo. Então, craniotomia pré-temporal é diferente de craniotomia temporopolar. A craniotomia temporopolar foi descrita pelo Sano, a craniotomia subtemporal foi descrita pelo Drake, e a craniotomia pteronal foi popularizada pelo professor Assergil. Então, numas 3 craniotomias são reunidas aonde? Na pré-temporal. São 3 craniotomias em uma. Certo? Então é assim que a gente faz. Só que indo além disso, o que nós temos? Pteronal, centro cerebral médio, carótida interna, órbito zigomática, centro nervo óptico, pré-temporal, centro terceiro nervo. É assim que a gente avalia. Por quê? Para nós não é simplesmente uma craniotomia, a visão que a gente tem além disso. É o que eu quero expor. Então, vamos lá. Aí, ó, é isso aqui a craniotomia pteronal. É isso aqui, esse eixo. Por isso eu tenho condições de operar o eixo da pteronal. Ele me dá de um límen da ínsula ao límen da ínsula seguinte. Então, toda vez que você quer operar, o seu eixo de visão é o quê? De um límen da ínsula ao outro límen da ínsula. É assim que a gente opera. Quando você quer operar contralateralmente? Quando está no eixo do límen da ínsula. É esse o ângulo de visão. Você pode operar de um límen da ínsula a outro límen da ínsula. Que o que estiver nesse eixo, por isso que você não opera comunicante posterior contralateral. Você não consegue ver o aneurisma. Vê se você pode ter que não consegue trabalhar. Por isso, aneurisma do segmento comunicante posterior coroideo anterior, você só consegue operar ipsilateral. Você não opera contralateralmente. Você opera contralateralmente o fitálmica, cerebral médio e cerebral anterior. Por quê? Porque esses aí estão no eixo do límen da ínsula. E estão nesse eixo aqui, ó. A comunicante posterior já saiu desse eixo. Ela está mais posterior. Por isso você não consegue operar contralateralmente. Entendeu? Mas eu consigo ver. Mas ver é uma coisa, operar é outra. Então vamos lá. Passa o próximo, por favor. Então, isso aqui, ó. Essa é a incisão. Por isso é uma incisão grande. A cirurgia onde que é aqui? Onde que é a cirurgia aqui? Eu não poderia fazer uma incisãozinha aqui, ó? Tem gente que faz uma incisãozinha aqui. Aqui no Brasil, se você fizer, você está na cadeira. Então vamos lá. Como é que você faz? Por isso que você tem uma incisão maior. Eu posso diminuir a incisão. Isso aqui a gente fazia antigamente. Hoje, geralmente faz aqui, na implantação da orelha. Certo? Você faz na implantação da orelha. Você faz mais alto, por causa da cicatriz. Mas você vai reduzindo cada vez mais. Só que a redução depende do quê? O que você tem que avaliar no doente? Quando você vai fazer a abordagem? A implantação do cabelo. Você pega a implantação do cabelo. Quanto mais anterior a implantação do cabelo do paciente, menor é a cicatriz. Quanto mais posterior, maior a cicatriz. Então, quando você olha para fazer uma cirurgia, por exemplo, qual é o benefício de você operar, por exemplo, um paciente com isso aí? Com esse, o que você olha na cabeça do doente? O que você olha para visualizar a cabeça do doente aqui? Para falar, vou fazer a craniotomia. O que você olha aqui? O que esse doente está te informando agora aqui? Eu vou operar esse paciente. O que ele te informa? Vem cá, Luf, o que ele te informa? O senhor e o Fernando lá. Vamos lá, os dois. Você quer a ajuda do Conrado? Pode pegar a ajuda do Conrado. O que ele informa? Olhando para esse doente aqui, o que ele informa? O que ele informa? O que ele informa, Fernando? O que você tem que prestar atenção quando você olha para a cabeça do doente? A implantação do cabelo. O que mais você olha? O que você tem que olhar, que você tem que se preocupar com o doente?
Provavelmente é maior. O que você observa na órbita? Se é raso ou não. Toda vez que eu vou operar um paciente, eu observo o quê? A constituição da órbita. Aí que eu já fico meio... Você fala, nossa, uma cirurgia tranquila, mas quando é órbita rasa, o que é órbita rasa? É mais fácil operar, por exemplo, o Bruno ou o Fernando? Os dois. Não. Qual é a diferença? O Fernando, por exemplo, quem é oriental, a órbita é rasa. Se você pegar a sua mão agora e pôr em cima do globo ocular, você vai ver que ele tem maior chance de pressionar. Então, quando você pressiona o globo, todo paciente que eu vou operar, eu ponho a mão em cima do globo e vejo se o paciente ele começa a perder a visão. Por quê? Porque você vai ter isquemia da artéria central da retina. E uma compressão, por quê? Você vai simular a compressão do flap ósseo. Então, pacientes de órbita funda, é o quê? Isso é um gol para você, porque quando você vai virar o flap, você não tem compressão do globo. Pacientes de órbita rasa têm maior risco de quê? De sair cego pela abordagem. Por isso que isso vai me informar o quê? Direcionar todos os anzóis para cima. Isso faz parte da abordagem. Muitos dos pacientes que podem ter saído que saíram cegos, você falou que foi por causa do aneurisma da oftálmica, nada mais. Muitas vezes não foi por causa do aneurisma. Foi por quê? Foi por causa da compressão do flap. Muita gente nem presta atenção. Por isso, onde que é a maior incidência de cegueira em abordagens pterionais? No país asiático, no Japão. A maior descrição de cegueira é no Japão. É no Japão. E foi de lá a descrição, o primeiro relato, que foi o quê? Que você tinha cegueira pela abordagem, pela compressão do flap. Porque todo mundo achava que era da temperatura do drill. Isso aí contribui? Contribui, mas é pelo flap. Então o que você tem que olhar aqui? A implantação do cabelo. Quanto mais anterior a implantação do cabelo, menor a incisão. Porque onde está o pterium aqui? Isso, a cirurgia pterional, na realidade é só no pterium. O que é pterium? É fronto-templo esfenoidal. A descrição da pterional é um diamante pequenininho. Aí se foi aumentando cada vez mais, por quê? Por questões estéticas cirúrgicas. Mas a descrição é de um diamante. Não é nem corte circular, é um diamante. É um diamante. E o professor Sargent ele popularizou. Mas tinha milhões de descrições de pterional antes dele. Falando que minha tese foi sobre isso. Sobre posicionamento da cabeça, minha tese de doutorado. Então, tinha inúmeros relatos na literatura. E na década de 70 ele popularizou a pterional. Então, mas a descrição da pterional era um diamante. Era um diamante pequeno, que expunha o centro da fissura silviana. Então aqui, onde seria a craniotomia pterional? Seria onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Onde está o ptério? Está aqui, ó. O que eu pego? Estou no canto lateral do olho. E corresponde a quem? A fissura silviana. Então, na realidade, se você quiser fazer uma craniotomia pterional, é um quadradinho aqui, ó. Aqui, ó. Só aqui, ó. É só isso aqui. E isso aí é o ptério. Só que você foi aumentando, por comodidades e até por posicionamento da cabeça. Então, o que nós temos aqui? Aí você foi pela implantação. Por que a gente sempre fazia uma incisão aqui, na borda superior do arco zigomático até a linha média? O que você tem que ver quando você faz uma incisão vertical na lateral do paciente? O que você tem que observar? Então, o que nós observamos até agora? Implantação do cabelo do paciente. O que nós observamos até agora? O padrão da órbita, se ela é funda ou se ela é rasa. O que nós observamos agora? Onde está o ptério, que está aqui? Qual que é o próximo passo? O que a gente observa agora? Se nós vamos cortar. O que nós observamos agora? Eu posso fazer uma incisão, é melhor fazer uma incisão assim ou assim? Se eu fizer uma incisão aqui, eu prefiro uma incisão reta, horizontal ou vertical?
Qual é a diferença de escolher aqui uma incisão vertical ou horizontal? Agora eu não estou pensando na estética, eu estou pensando na funcionalidade. Quê? O que é? É o padrão das estruturas. É isso que você tem que pensar. Quando você tem partes baixas aqui, o que domina? A vascularização não vem de inferior para superior? A temporal superficial não vem de baixo para cima? Se ela vem de baixo para cima, o que você tem que avaliar? Se eu cortar transversal, eu rompo tudo. Qual que é o padrão de corte do sentido da musculatura? É reto, é para cima. Mas o que você tem que preservar aqui é o vaso. Você tem que seguir o trajeto do vaso. Por isso que a incisão você faz vertical. Por isso que incisões superiores aqui, ó, numa DVE você faz vertical ou horizontal. Uma DVP. O ideal é você fazer o quê? Você está lá em cima, você faz horizontal, porque o objetivo o que é? É identificar a sutura coronal. O seu landmark é a sutura coronal. Então eu não posso fazer. Se eu preciso identificar a sutura, o que eu preciso fazer? Eu não posso seguir ela. Porque ela é oblíqua, se eu fizer uma incisão vertical, eu vou errar. Então você tem que fazer incisões horizontais. Aqui não, aqui você tem que acompanhar a estrutura, tem que acompanhar o vaso. Então a incisão ela é vertical e a gente faz na borda do arco zigomático. Agora a gente faz aqui, mas por que você faz na borda do arco zigomático, na borda superior do arco? A artéria passa imediatamente à frente do trago na maior parte das vezes. A gente tem que identificar a artéria, porque o que passa aqui, na frente da artéria? Em 100% das vezes, o que está na frente da artéria temporal? O ramo frontal do facial. Em 100% das vezes, ele está anterior. Não existe ramo frontal do facial posterior. Ele é sempre anterior à artéria temporal superficial. O que varia é a posição dele em relação à artéria. É isso que varia. Ele sempre é anterior. Agora, o quanto ele é anterior é que varia. Por isso, o seu landmark, qual que é? Artéria temporal superficial. Por isso que quando você for sempre trabalhar, você vai trabalhar atrás da artéria temporal superficial. Então isso aqui é o que se fazia antigamente. Você pode fazer menor. Você pode fazer menor. Então é a mesma coisa para a exposição superior. Hoje você não faz, antigamente você fazia bicolonar, agora você faz uma incisão reta, você calcula. Por quê? Porque o que você vai usar é muito menor do que você expõe. Só que o objetivo é, como eu falei, se tratar bem, o que é uma craniotomia, uma abordagem minimamente invasiva? É aquela que tem a menor manipulação cerebral, menor dano cerebral. É aquela com melhor resultado e com menor dano cerebral. Porque o objetivo, o que te deixa sequelado? O cérebro ou o osso? O cérebro, não o osso. O osso você reconstrói. A pele você reconstrói. Tudo você reconstrói. Se não existe cirurgia plástica, tudo reconstrói. O que não reconstrói é o cérebro. Por isso você tem que tratar bem o cérebro. Você tem que tratar bem o cérebro. Então passo próximo aí. Vamos lá, Florita. Tá vendo aqui, ó? Então até a linha média. Agora a gente faz bem menor. Mas você tem que ter esse conceito. E aí você vai diminuindo. Passo próximo. E aí, ó, isso aqui, ó. O que você corta aqui? Como você corta? Tá certo isso aqui, Conrado? Ou tá errado essa incisão? O que você acha? Quê? Olha bem. Como foi feito aqui, ó? Foi aqui ou eu fiz aqui para trás? Eu fiz para trás. Então, na realidade, se eu for avaliar hoje, eu fiz um arco posterior. Só que na realidade, isso aqui é para estética. O certo é o quê? Cortar reto. Porque isso aqui eu não vou usar. Eu vou cortar posterior se eu precisar expor posteriormente. Entendeu? Então o que nós temos aqui? Então o corte, eu corto pele, subcutâneo e gália. A projeção lateral da face, abaixo da linha temporal superior, você não chama de gália, você chama de face inominada. Se você quiser ser anatomista mesmo. A gália é a coneurose entre o músculo frontal e occipital.
a projeção lateral da galha, ela se expande inferiormente à linha temporal superior. Ela recobre a face. Isso aí você chama de quê? Você chama de fáscia inominada. Certo? Ela está por sobre quem? Sobre a artéria temporal superficial. Por isso que quando você corta, primeiramente, você corta a pele, subcutâneo e a face inominada, que é a galha aponeurótica. Então aí que expõe a artéria. Embaixo da artéria que eu tenho a face temporal superficial. Então a artéria temporal superficial está entre a face inominada e a face temporal superficial. E aí, se você tem dúvida, você corta aqui, e aí você vai subindo. Ou se você vai acima do músculo temporal, da linha temporal superior, você corta no osso e joga o conjunto. Aí ele vai te mostrar o plano. Se você tem dúvida, eu sempre uso o bisturi, mas você pode usar e entra com a tesoura e separa. Entra com ela fechada e abre. Com ela fechada e abre. Em que circunstâncias você entra assim, Juan? Quando você não sabe o plano. Toda vez que você entra com a tesoura fechada, você não sabe direito. Então você entra com ela fechada e abre. Aí ela disseca, o inverso. Quando você tem certeza do que você vai cortar, é de fora para dentro, com a tesoura. Quando você não sabe o que você vai cortar, você tem dificuldade de saber o que você vai cortar, é de dentro para fora. Porque ela disseca, de cima, de fora para dentro, a tesoura corta. De dentro para fora, ela disseca. Você tem que saber usar a tesoura. De fora para dentro, ela corta. De dentro para fora, ela disseca. É a mesma coisa. O aspirador, a função dele, o que é? Aspirar, mas principalmente, para mim, é afastar. Certo? Ele é um afastador. Certo? Então, seu landmark é a artéria temporal superficial. Então, você vai cortar pele, subcutânea e galha. Você vai deixar isso aqui. Então, a partir de agora, eu não trabalho mais à frente da artéria. Quando você inicia a dissecção interfacial, vamos falar de dissecção interfacial, certo? Não vamos falar de músculo cutâneo. Músculo cutâneo até um orangotango faz. Então, o que acontece? É verdade, se você quiser nivelar o cirurgião no mesmo plano, você faz músculo cutâneo. Se você quiser pôr um cara, um artista, um neurocirurgião artista, com um cirurgião porco, você faz uma músculo cutâneo. Os dois vão ter o mesmo desempenho. Praticamente o mesmo desempenho. Quando você quer fazer uma obra de arte, você faz a dissecção interfacial. Então vamos lá. Então você pega o quê? Você faz a pele, subcutânea e galha. Aí eu tenho isso aqui, ó. Então é aqui, a dissecção interfacial começa aqui, ó. E em cima, em torno de 1,5 a 2 centímetros, distal o rebordo orbital superior. Então você palpa o rebordo orbital superior, 1,5 a 2 centímetros, distal o rebordo orbital superior, você inicia a dissecção interfacial e vai em direção à raiz posterior do zigoma, porque quem está na raiz posterior do zigoma? A artéria temporal superficial. Então é aqui que você inicia a dissecção interfacial. Se eu empurrar o conjunto, se eu dissecar até o osso, como eu aprendi, você dissecava até o processo frontozigomático, o processo orbital externo, que é o processo frontal do zigomático, o processo zigomático do frontal. Se você voltar a fazer a dissecção interfacial, você errou, você lesou facial. Por isso que é tão contestada a técnica. O erro não é da técnica, é de quem faz a técnica. Quem aplica a técnica e não sabe aplicar. Então, por isso a maior incidência de paralisia do ramo frontal do facial. Por isso que começa a ganhar força a músculo cutâneo, que era para ser feita no trauma. Então, qual é a diferença? É que você tem que começar a dissecção interfacial aqui, ó. Se você empurrar o conjunto, dissecar, e depois voltar para fazer a dissecção interfacial, você lesou o ramo frontal do facial. E aí o indivíduo sai com paralisia do ramo frontal do facial. Ele tem dificuldade de fazer a corrugação da testa. Então é isso, ó, 1,5 a 2, você pega 2 centímetros distal ao rebordo orbital superior. Você identificou a artéria temporal superficial, você vai unir os pontos. E a partir daqui é que você inicia a dissecção interfacial.
Se você jogar, empurrar o conjunto, abrir, for empurrando, até lá e voltar para fazer a dissecção interfacial, você lesou o ramo frontal do facial. Então, onde você vai colocar anzol aqui? Então, eu sei que isso aqui é a linha temporal superior. O que é a linha temporal superior? Acima, giro frontal médio. Abaixo, giro frontal inferior. Eu tenho que saber isso aqui, ó. O que representa isso aqui para mim? E quando você corta, você vai coagular, você não vai coagular a pele. Você vai evitar de coagular. Ou você infiltra a pele, ou você põe anzol na pele. Aí você põe anzol o quê? Você só coagula grande vaso. Se você queimar a pele, o que acontece com o indivíduo? Pode ter isquemia, mas isquemia, quando você queima a pele, leva o quê? Infecção. Aí está cheio de infecção, isso é erro de técnica. Além do indivíduo lavar a mão, o que acontece? É erro de técnica. Toda vez que você está coagulando a pele, você está tirando a oportunidade desse indivíduo passar com uma cicatriz limpa. Porque você não pode, você só coagula grande vaso. Se você não tem a capacidade, o que você faz? Infiltra a pele. Mas toda vez que você queimar a pele, o que acontece? Você está predispondo esse indivíduo a ter infecção. Por isso que ele tem infecção de pele. Não tem vascularização. Então, e outra coisa, o que você faz aqui depois? Você joga um anzol aqui na linha temporal superior, um em cima e um embaixo. Qual é o tempo de permanência do anzol? 3 horas. Quanto que é a média de? 2 horas. E aí você vai trocando. Por isso que o ideal é sempre você trabalhar com o dobro de anzóis. Por quê? Porque a partir de 2 horas da tração é que você começa a isquemia da pele. Então o cirurgião plástico ele recomenda a cada 2 horas você trocar a posição do anzol. E aí você aponta o anzol para onde? O arco tem que estar para cima. Então você pega sua mão, seu braço, põe no nariz do doente e aponta para cima. Onde apontar sua mão para cima é ali que tem que estar o arco. Porque o anzol tem que jogar para cima. Por isso que quando você põe na mesa, o indivíduo que prende o anzol, o Kelly na mesa de maio, na mesa, no pano, ele está fazendo com quê? Que o flap comprima quem? O globo ocular. O flap fica reto. Ele vai comprimir o globo. Aí o indivíduo aumenta a chance de sair cego da cirurgia. E a mesma coisa, você põe uma compressa na virada do flap. Porque o flap não pode ficar reto, senão você faz um kink em todos os vasos. Por isso você tem que pôr uma compressa embaixo do flap, para o flap ficar angulado. Para você não fazer um kink no vaso, você não aumentar a isquemia. Por isso que tem paciente que se opera, quando vira o flap, o que acontece? Está cheio de bolha. Por que o paciente está cheio de bolha? Porque você isquemiou a pele. Por isso você tem que pôr uma compressa para angular o flap da pele. O flap você tem que prestar atenção em não comprimir o globo ocular e você tem que prestar atenção na isquemia, tanto por coagulação quanto na virada do flap. Por isso você põe uma compressa para ele não ficar reto. Se ele ficar reto, você fecha os vasos. Ele precisa ficar oblíquo. Então vamos lá, passo próximo. Então isso aqui, ó, isso é a coisa. Agora nós vamos iniciar a dissecção interfacial. Certo? Você pode ir com o bisturi, com a tesoura. E é o início, onde você vai iniciar? Aqui embaixo ou aqui em cima? Onde você escolhe, Alberto? Em cima ou embaixo? Se em cima, porque em cima, se embaixo, porque embaixo. Por quê, Samir? Por quê? Qual é a diferença de cima e de embaixo? Porque embaixo você tem a penetração de vaso e nervo. Olha como está amarelo aqui, ó. Então, e você faz na frente, por quê? Porque as duas faces, a camada superficial e a camada profunda da face temporal superficial, elas estão uma aderida à outra. Aí na frente, como você tem o quê? Você tem o quê? Você tem o nervo facial. Aí o Senhor fez o quê? Para proteger o nervo facial, o que ele põe? Um coxinho de gordura, de graça. Graça não é graça, moçada, é gordura.
Aqui também é cultura, né, Bruno? Então, o que acontece? Você vira... Muito obrigado. Aí você tem o quê? Você tem o quê? O coxim. Então você tem um coxim de gordura na parte da frente, elas se abrem a camada superficial e profunda. Por quê? Porque aí você tem o ramo frontal do facial. Como você tem nervo, você vai ter artéria e veia. Por isso que aqui, ó, você tem a penetração dos vasos e nervos. Por isso você tem maior chance de lesar a camada profunda da face temporal superficial. Por isso você inicia da parte de cima. Se você tem dúvida como fazer isso, você vem aqui, ó, faz uma incisão pequena aqui. Vai fazendo até encontrar para fundo. Aí você pega uma gaze, pega assim, empurra. Ela vai abrir o caminho. Aí você pode fazer o quê? Você pode continuar com o bisturi dissecando de cima para baixo, ou você enfia a tesoura na parte superior e abre, entra com ela fechada e abre. Ela mostrou o caminho para você. Ok? Então vai de superior para inferior, de superior para inferior, de frente para trás em direção à raiz posterior do zigoma. Toda a dissecção sempre é feita atrás da artéria temporal superficial. Certo? Eu apresento um ramo, vou mostrar parietal e um ramo frontal. Passo. Aí, ó, tá vendo? Ó, o ramo frontal e o ramo parietal. O que chama atenção na artéria temporal superficial? Isso você tem que ver na geografia. Ó. Ela é, ó, tá vendo? Ela faz essa aplicatura. Isso é característico da artéria temporal superficial. Vai fazer essa aplicatura. Isso é característico da artéria temporal superficial. É isso que nós temos que fazer, ó. Se isso aqui é artéria temporal superficial, o que é isso aqui? O que é isso aqui, Thalita? Esse branco aqui. O que é? A camada superficial da face temporal superficial. Lembra? A artéria temporal superficial, ela está o quê? Abaixo da face inominada. E acima de quem? Da camada superficial da face temporal superficial. E aí nós vamos decidir quem nós vamos cortar, o ramo frontal ou o ramo parietal. Na pterional você faz a opção por cortar quem? O ramo parietal, que você vai jogar o conjunto para frente. E aí ela está irrigando quem? O músculo temporal. Estou certo ou estou errado? O que ela irriga, Thalita? Ela irriga a pele. Ela irriga a pele. Quem irriga o músculo? Nós vamos ver. As artérias temporais profundas, que são ramos da artéria maxilar. A artéria temporal superficial e a artéria maxilar são ramos terminais de que artéria? A artéria carótida externa. E depois nós vamos ver que um ramo dela é extremamente importante na abordagem da órbita zigomática, que é a artéria temporal média, que ela liga a temporal superficial à temporal profunda. E ela mostra o quê? Que está em cima do zigoma. A temporal superficial ela dá a artéria temporal média em cima do zigoma. Por isso que quando muitas vezes você vai cortar o zigoma, você vai dissecar o zigoma e explode uma artéria. Você acha que a temporal superficial não é, a artéria temporal média. Isso indica que você está no arco zigomático. Mas nós vamos ver na aula seguinte. Passo próximo. Então isso aqui, ó, o que eu estou mostrando aqui? Ó? Vamos lá, Leonardo, a artéria temporal superficial passa por cima ou por baixo do arco zigomático? Por cima. Se ela passa por cima, aqui, ó, por isso você consegue palpar. Onde que ela está entrando aqui, ó? O que chama atenção aqui, ó? Passo próximo para ali. Onde que ela está entrando aqui, ó? Na parótida. Se ela está entrando na parótida, o que isso quer dizer aqui? O que é isso aqui mesmo, Leonardo? O que é isso aqui? Fáscia temporal superficial. Então isso me informa que a fáscia temporal superficial se continua como fáscia parotídea. Se a artéria temporal superficial ela entra na fáscia, ela está o que? A carótida externa se ramifica dentro de quem? Da parótida. O plexo parotídeo do nervo facial se dá dentro da parótida. Então ela se ramifica dentro da parótida. A carótida externa ela faz o ramo terminal em temporal superficial e maxilar dentro da parótida.
Dentro da parótida que eu tenho plexo parotídeo do nervo facial, que vai dar aqui ramos temporais, ramos frontais, ramos bucais, que mais? Ramos massetéricos, ramos cervical superior. Então é isso que a gente tem que ver. Tá certo falar ramo massetérico ou não? Tá certo ou não? Falei errado ou não falei? É o quinto nervo, então seria o massetérico, eu tenho que falar o quê? Ramos zigomáticos. Lembra? Temporais para cima, ele vai se angulando. Ramos zigomáticos, ramos temporais, frontais, zigomáticos, bucais, marginal da mandíbula e cervical superior. Então, por isso, ele acompanha. Passa o próximo, por favor. Passa o próximo. Que é isso aqui, ó. Olha a parótida aqui. Aí, Amanda, ela chama parótida por quê? Ao lado do ouvido. Você está estudando bastante, hein, Gabi? Você viu? Tá ao lado do ouvido. Para ao lado óculos do ouvido. Para ao lado do ouvido. Então, o que chama atenção aqui, ó, é por isso, ó. Tá vendo o ramo frontal? Então é essa relação que nós temos que ter. Por isso que tudo é feito aqui. E ele vai superficializando. Ele começa da profundidade e vai superficializando. Então, ó, por isso que nós temos que fazer a dissecção interfacial aqui, ó. Porque onde está o ramo frontal? O ramo frontal está entre quem? Onde está o ramo frontal? Camada profunda e superficial da face temporal superficial. Depende do nível. Ele pode estar entre quem? Entre a galha e a camada superficial. Mas na onde você vai trabalhar? Entre a camada superficial e a camada profunda. Por isso é que você faz o quê? A dissecção interfacial atrás. E aí, por quê? Quando eu estiver aqui, ó, o que acontece? Ele não está entre a camada superficial e profunda. Ele está entre quem? Entre a galha e a camada superficial. Por isso que você faz a dissecção interfacial. Porque a frente da temporal superficial aqui, ó, ele já vai estar entre quem? A camada superficial e a face iluminada. Entenderam ou não? Sim ou não? Se não entendeu, eu volto. Então isso aqui, ó, vai estar entre a face iluminada e a camada superficial. Certo? Por isso você faz a dissecção. Ok? Então vamos lá. Passo próximo. Olha aqui, ó. O que é isso aqui, ó? O que é esse branco aqui, ó? O que vocês acham que é esse branco aqui? Camada superficial. Olha a temporal superficial aqui, ó. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Face iluminada, que é a galha. Aí vou ter a temporal superficial. O que é isso aqui? Camada superficial. Por isso tem que jogar o coxinho para cima. Por isso tem que jogar o coxinho para cima. É essa a finalidade. E mais superficial ainda, ele está entre a camada, entre a galha e a pele. E é o tecido celular subcutâneo. Ele vai se superficializando. Olha como ele vai fazer. Ele vai se superficializando. Passo próximo. Então aí, ó, você tem isso aqui, ó. Então isso aqui é o que? A camada profunda da face temporal superficial. E você vai dissecar até onde aqui? Tá vendo, ó? Em cima é branco. Embaixo, azul e amarelo. Entendeu? Então por isso você começa por cima. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Até onde que eu vou expor isso aqui? Eu preciso até expor todo o arco zigomático, o processo frontozigomático aqui? Eu preciso expor ou não? Se sim, porque sim, se não, porque não. E aí, irmão?
Precisa ou não? Café pro Ron. Ei, Rubem. Ei, Joaquim. E aí? O que eu preciso expor aqui? Eu só preciso expor o que é a sutura frontozigomática. Esse é o meu landmark. Quais são os landmarks que eu tinha até agora? Eu tinha o tragus, tinha que cortar ele na frente do tragus, palpava o arco zigomático. Qual era o outro? Artéria temporal superficial, dissecção interfacial, 2 centímetros distal, rebordo orbital superior em direção à raiz posterior do arco zigomático. Quem que era a raiz posterior? Artéria temporal superficial. Fiz a dissecção interfacial. Eu vou dissecar até onde? Quem é meu próximo landmark? Sutura frontozigomática. O que a sutura frontozigomática me faz? É aqui que eu paro a dissecção. O que ela representa? Internamente ela me representa o que, Alberto? O que ela representa? O que ela observa? A glândula lacrimal. Ela representa a glândula lacrimal. O que mais ela representa para nós? É isso que a gente tem que ver. Aqui, isso aqui é um ponto frágil, aqui ela aponta para a glândula lacrimal. Ele é o ponto de término da dissecção interfacial. A face temporal superficial, ela vai para onde? Ela vai para cima e se continua com quem? Com a periórbita. Ela vai para baixo e se continua com a parótida. Por isso que se você fizer uma tração, nós vamos ver depois na órbita zigomática, se eu tracionar aqui em cima, eu rompo aqui embaixo. Se eu tracionar aqui embaixo, eu rompo a periórbita. Por isso que quando você está operando, fazendo uma órbita zigomática, depende de como você traciona, você lesou a periórbita. Aí você vai olhar assim, nossa, está lesada a periórbita. Ah, porque você tracionou embaixo, porque você não pode trabalhar em túnel. Você precisa dissecar frontal, temporal, frontal, temporal, frontal, temporal. Sempre assim que você disseca. Então é isso que nós temos que ver aqui. Então qual é o nosso landmark aqui? Sutura frontozigomática. Precisa expor tudo isso aqui? Não. Onde é a craniotomia aqui? É isso aqui, ó. Por quê? Isso aqui não é linha temporal superior? Se a linha temporal superior, ela corresponde o que para nós? Sulco frontal inferior, para cima giro frontal médio, para baixo giro frontal inferior. Então eu sei que a fissura silviana está por aqui, ó. Onde? Não sei, pode estar aqui, aqui, não importa. Porque eu vou para um outro landmark. Eu tenho sequências de landmark. Você tem que trabalhar sempre em cirurgia com landmark. Se eu estiver perdido, eu vou buscar o quê? O que eu vou buscar? Eu sempre opero assim, eu vou buscar pontos. Eu vou buscar landmarks para minha cirurgia. Passo próximo. Por favor, pode passar. Então aqui, ó, em direção, você vai começar sempre de cima para baixo. Por quê? Porque embaixo tem penetração de vasos e nervos. Você precisa expor aqui incisura supraorbital, não precisa. E o que importa aqui é isso aqui, ó, sutura frontozigomático. Isso aqui ela aponta para a glândula lacrimal. Mas o importante é isso aqui, ó, que eu paro, porque eu não preciso dessa parte inferior, porque daqui eu estou indo para a ponta do temporal. Passo o próximo. Então agora vamos cortar o músculo, você corta como você quiser. Você pode somente dissecar ele e jogar para baixo, mas o que é importante? Quais são os pontos frágeis a partir de agora? Você tem que cortar a face, você não corta o ventre muscular. O que você tem que fazer também? Quais são os pontos? Você tem que conservar a face temporal profunda. Por que a face temporal profunda? Porque a face temporal profunda ela representa o que para nós? A face temporal profunda. É de onde vem tanto a vascularização quanto a inervação do músculo temporal. Tanto a vascularização quanto a inervação do músculo temporal provém da face temporal profunda. Então eu tenho que conservar. Quais são os pontos frágeis da face temporal profunda? Qual é? A sutura escamosa. Por isso você sempre começa de posterior para anterior. Por isso você começa com a ponta da rugina. A sua dissecção é com a ponta da rugina. E qual é a zona crítica de dissecção? A asa do esfenoide. Por que a maior do esfenoide? Porque ali eu tenho o quê? Rico em drenagem venosa. Então eu tenho dois pontos
Um é a sutura escamosa, o outro é a superfície lateral da asa maior do senoide. São os dois pontos críticos de dissecção. Então eu posso mudar para um número 1 de Penfield nesses pontos críticos. Um por causa da sutura e o outro por causa das perfurações venosas. Por quê? Porque a face ela entra no canal venoso. Então você não tem o que corresponde à asa maior do senoide. Vocês fazerem uma correlação. Se eu tiver na fossa posterior, com quem que eu correlaciono? O que tem na superfície lateral da asa maior do senoide? O que ela tem? Antes, o que ela tem? Para ir para o seio, o que eu tenho? Veias emissárias. Eu não tenho veias emissárias mastoideias na mastoide, que vão para o seio sigmoide. Eu tenho veias emissárias, que vão para o seio senoparietal. Por isso que a asa maior do senoide é rica em sistema de drenagem venosa. Então você pode cortar aqui, e aí você corta aqui como você quiser. Corta com bisturi frio. Mas o importante é você cortar a fáscia. Por quê? Porque sua zona de trabalho não é aqui. É aqui, ó. Então se você cortar reto ou simplesmente alargar o músculo é a mesma coisa. Então por isso você não corta o músculo. Aí sim você dá maior atrofia. Você só corta a fáscia. E aí você vai alargar depois de dissecar o músculo com a ponta da rugina, você vai alargar, você introduz a rugina abaixo do arco zigomático e faz o movimento de alavanca. Passo próximo. Então isso aqui, ó, volta tá ali, isso aqui está errado, ó, tá vendo? Ó, fez a dissecção aqui, ó. Então para mostrar que isso aqui está errado, ó. Ela foi feito muito posterior. Passo próximo. Ou isso aqui, o que é isso aqui? Qual é a diferença daquela lá? Aquela lá, a gente tinha dissecção interfacial, o músculo é póstero inferior. Essa aqui, o músculo está anteriormente. Que craniotomia que é essa? Eu fiz para comparar os dois. O que é isso aqui? Músculo cutâneo. É músculo cutâneo. O que representa aqui? Então, o músculo cutâneo é cria um bulging. Aonde? Na parte anterior. Só que isso aqui, toda vez que eu traciono o músculo para frente, eu tenho que tracionar bastante para ganhar o espaço. Se eu traciono muito, o que acontece? Reflexo. O que pode acontecer? Trigêmino vagal. É a mesma coisa que um óculo cardíaco. Todos são respostas do trigêmeo com o vago. Por isso que muitas vezes a tração do músculo temporal, você tem que prestar atenção, cai a frequência cardíaca. Você começa a tracionar, o analista não está parando. Então você tem uma bradicardia. Então você tem que prestar atenção toda vez que você está tracionando o músculo temporal. Certo? Passo próximo. E aí, ó, o que você tem no músculo temporal? Fixo o olho. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é artéria. Que artéria que é essa aqui? Alguém sabe ou não? A artéria maxilar. Então, da maxilar, primeiro ramo ascendente, que artéria que é? Meningia média, que vai estar aqui atrás. Depois você vai ter o quê? As artérias temporais. Que músculo que é esse aqui mesmo? Alguém sabe? Pterigoídeo o que, Thalita? Pterigoídeo lateral. Então, o que você tem aqui? Você vai ter tudo isso aqui são artérias temporais profundas. Posterior provavelmente vai ter uma intermédia e anterior. É isso que a gente tem que ver. Você tem as artérias temporais profundas. E o que é isso aqui? O que é isso aqui? Nervos temporais profundos. São ramos de quem? De que parte? Da raiz motora do trigêmeo. Que seria a raiz motora acompanha que ramo do trigêmeo? Ramo mandibular. O trigêmeo é um nervo, na realidade, é um nervo puramente sensitivo. Você tem 3 ramos, ramo oftálmico, maxilar e mandibular. Só que a raiz motora, ela acompanha quem? O ramo mandibular. Por isso que você fala que o oftálmico e o maxilar são nervos puramente sensitivos e o ramo mandibular é um ramo misto, porque a raiz motora acompanha o ramo mandibular. Certo? Passo próximo. O que é isso aqui mesmo?
Ó, artéria temporal superficial, tudo isso aqui é a raiz posterior do zigoma, mas isso aqui, ó. Como chama isso aqui? Tubérculo anterior e cavidade glenoide, com o côndilo da mandíbula. Então o côndilo faz isso aqui, ó. Quando o indivíduo fica com a boca travada, até aquela hora que você vai abrir, você tem dificuldade de fechar, isso aqui entrou aqui, ó. Entendeu? Aí você precisa ir no dentista para puxar a sua mandíbula. Então isso aqui é a artéria temporal superficial, olha o poro acústico externo, e aqui é a artéria maxilar. Certo? O que foi dado aqui? Por que eu estou falando que isso aqui é a artéria temporal profunda posterior? Por que não é meningeia? Thiago, crucifica para mim. Por que não é meningeia média? Vamos ver, quem sabe por que não é meningeia média? Por que não é meningeia média? Vai, Alberto. Não vai furar nem. Não vai, vai? Tudo bem, mas não está o forame espinhoso aqui. É posse lateral em relação ao forame, volta imediatamente. Quando você passa aqui, ó, você palpa uma depressão aqui na frente do trago, chama fosseta pré-auricular. O que isso corresponde? Parte anterior da parte petrosa do osso temporal, ápice da parte petrosa. Clinoide posterior, espaço incisural anterior basilar. Você está posterior. Você está posterior. Então a meningeia média é posterior, por isso que está aqui. A meningeia média vai estar aqui, ó. E aí ela faz isso aqui, ó, vai dando ramificação, ela entra aqui, ó. Por isso, passo próximo. Então aqui, olha o músculo temporal aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha a face temporal profunda aqui, ó. O que é isso aqui? As artérias temporais profundas. Artéria temporal profunda. Olha o músculo temporal aqui. O que é isso aqui mesmo? O que é isso aqui? Superfície lateral da asa maior do esfenoide. Isso aqui o que vai ser? Parte escamosa do temporal. Se isso aqui é arco zigomático, acima do arco zigomático eu chamo do quê? Fossa temporal. Abaixo do arco zigomático eu chamo o quê? Fossa infratemporal. Acima, fossa temporal. Abaixo, fossa infratemporal. Olha a entrada das artérias aqui, ó. Uma aqui, vai ter uma aqui embaixo. Então ela entra aqui, ó. Então são as artérias temporais profundas, ramos da artéria maxilar. Porque está cheio de veia, tá vendo aqui, ó? Na frente, veia, olha o azul aqui. Atrás é tudo branco. Por que isso aqui, ó? Porque isso aqui é a asa do esfenoide. A asa do esfenoide é rica em sistema de drenagem. Por isso a parte anterior do músculo temporal tem músculo temporal profundo e músculo temporal superficial. Aqui atrás somente músculo temporal superficial. Aqui é azul, aqui atrás é branco. Por quê? Porque na frente, osso esfenoide, rico em drenagem venosa. Atrás, osso temporal, escama temporal, é pobre em drenagem venosa. Passa o próximo. Por favor. Então é isso aqui, ó. O que você tem a ver aqui, ó? Músculo pterigoide lateral. Olha o trigêmeo aqui, a inervação. Olha a artéria aqui, ó. Então é isso que a gente tem que avaliar. Isso aqui é artéria meningia média. Então, quando você faz a craniotomia, você tem que observar o que você está cortando, o que você tem embaixo. Olha o músculo temporal aqui, ó. Músculo temporal superficial, músculo temporal profundo. Olha o sistema de drenagem aqui, ó. Olha a artéria temporal profunda. Então, tá vendo aqui, ó? A asa do esfenoide, olha como é rico em azul aqui, ó. Depois vai perdendo, ó. É isso que a gente tem que observar. Passo próximo. Então aqui, ó, o que é isso aqui, ó? Superfície lateral da asa maior do esfenoide, escama temporal, sutura fronto esfenoidal, sutura fronto escamosa, ou sutura escamosa, fronto temporal, sutura esfenotemporal, que chama de ptéria? Essa região aqui, ó. Então essa região constitui o quê? Como chama essa? O que constitui aqui, Thalita? Vamos ver se você mata. O que eu tenho aqui? No ptélio. Vamos ver quem mata isso aí. O que eu tenho aí? Ponto silviano anterior. Então aqui está cerebral média. Como é que eu sei que aqui está cerebral média? O que eu tenho aqui? Isso.
O que é isso aqui? O que é isso aqui? Esse bulging. Isso aqui, ó, isso aqui é a parte orbitária do giro frontal inferior. Está aqui, ó. Lembra que ele é uma projeção? Então ele desloca o osso. Por isso que você vê quando você vai fazer a craniotomia, você visualiza a parte orbitária. Você visualiza no osso. Então isso aqui é parte orbitária. Por isso que aqui é o ponto silviano anterior. Isso aqui é a confluência da parte triangular e da parte opercular. Isso aqui está apontando. Isso aqui é o ponto silviano anterior. Aqui está a cerebral média. Aqui é frontal e temporal. Porque isso aqui, ó, o que corresponde à superfície lateral da asa maior do senoide? Corresponde à ponta do temporal, ao polo temporal. Por isso que eu não preciso expor isso na pteronal. Eu preciso expor isso na pré-temporal e na órbita zigomática. Então isso aqui, ó, por isso que você corta a pteronal aqui, ó. Por isso você paga a sua dissecção aqui, ó, na sutura frontozigomática. Porque isso aqui é a ponta do temporal. Aqui eu só tenho frontal e temporal. A cerebral média está aqui, ó. Por isso que isso aqui é pteronal. É isso que a gente precisa aprender. É isso que a gente precisa aprender. A gente faz a craniotomia de forma mecânica. Então é por isso que dá mais para essas besteiras que falam aí. Mini, não sei o que, é tudo besteira. Isso é ausência de leitura. E como o neurocirurgião é um cara ignorante, o cara que é culto, o neurocirurgião quer ler cultura, balé, essas coisas, então o que acontece? Isso aqui, ó, é isso aqui que é a cirurgia. É isso aqui, ó. Isso aqui é o pitéreo, isso aqui é a cerebral média, isso aqui é a bifurcação da carótida. Isso aqui é a carótida interna, está aqui ó, a carótida interna lá dentro. É isso que a gente tem que avaliar. É isso aqui, ó. Então isso aqui é a ponta do temporal. Isso aqui quando você disseca, você tem o frontal com o temporal aqui, ó. Isso aqui é a parte posterior da parte anterior do úncus lá dentro. Isso aqui está a ponta do temporal. E daqui para trás, lobo da ínsula. Daqui para cá eu tenho tronco. Então é isso que a gente tem que avaliar, é isso que a gente tem que saber. Então isso aqui, ó, asa menor do esfenoide. Aqui, ó, asa menor do esfenoide. Quando você abrir, você vai ter impressão da asa menor do esfenoide. Aqui, asa maior do esfenoide. Aqui, parede posterior da órbita. O que é isso aqui? Por isso que meningioma de asa maior está aqui, ó. Meningioma de asa menor está aqui. Isso aqui é linha temporal superior, daqui para cima. Frontal médio, daqui para baixo. Frontal inferior está aqui, ó. Parte orbitária, parte triangular, parte opercular. Aqui está o lobo temporal, ponta do temporal, giro temporal superior, giro temporal médio, inferior. Isso aqui é o gato da anatomia. Isso aqui na face está aparecendo. Quando você lesa, o que você põe? Um papel transparente, até da cor. É assim que se dá os gatos. Isso aqui é a realidade. Entendeu? Então isso aqui eu tenho que fazer uma pré-temporal, para a órbita zigomática, não para a pteronal. Pteronal é aqui, ó. Passo próximo. Então isso aqui, ó, pteronal. Isso aqui é o centro. Por isso você precisa pôr o centro aqui, ó. Se o seu músculo só vem até aqui, o que você tem que fazer? Aí você tem que abaixar mais o músculo. Como é que eu abaixo mais o músculo? Cortando o zigoma. É aí que está indicado cortar o zigoma. Tem músculos espessos, largos. Então o que eu tenho que fazer? Cortar o zigoma para abaixar mais. É aí que está o erro da sua craniotomia. É aí que está o cara que não sabe fazer craniotomia. Você fala, não sabe? Não sabe. O que é o certo? É que a gente aprende de orelhada. Se um faz errado, todo mundo faz errado. Então o que acontece aqui? Ó? O centro é isso aqui. Ó. Isso é o centro. Então você tem que pegar em cima e embaixo, tem que ser a mesma coisa. Porque o centro é isso aqui, só que a gente não coloca. Ninguém falou que a gente tem que colocar o centro aqui, ó. Então o músculo, ele não pode ficar aqui. O músculo tem que ficar abaixo. Por isso aqui, ó, o músculo, ele ficando baixo, porque quem decide? Todo o trajeto é abaixo da linha temporal. Só que qual é o problema da linha temporal superior? Abaixo dela, o músculo temporal. Esse é o nosso problema. Passo próximo.
E aí, ó, você tem a asa menor, que corresponde à fissura silviana. E a gente tem que drilar a asa menor do senoide. Quando você tira o osso, você vai drilar aqui, a asa menor. Passo próximo. Isso aqui, ó. Até aonde? Até aqui, ó. Até a entrada da artéria meningo-orbitária na porção superlateral da fissura orbitária superior. Por quê? Porque daqui para cá, clinoide anterior, daqui para lá, a asa menor do senoide. Então, quando a gente for drilar, quem que é a nossa referência? A dobra meningo-orbitária. A artéria meningo-orbitária que é ramo de quem? Da artéria meningia média. Então a gente para o quê? Quando ela entra na porção superlateral da fissura. Porque quando ela entra ali, dali para medial, clinoide anterior, dali para lateral, asa menor do senoide. É assim que a gente avalia. Passo próximo. Então é isso aqui, ó. Olha o que é azul embaixo. Tá vendo? Ó, asa maior do senoide, atrás branco. Então, parte escamosa do temporal. Passo próximo. Aí você faz quantos furos você quiser. Você faz o quê? Ao nível de quê? Da sutura frontozigomática. Um mais posterior e uma mais inferior. Isso aqui que era a craniotomia descrita, um pouco mais alta, que é um diamante. Só que você faz moldando. Antigamente você fazia isso aqui, moldando. Você não precisa nada disso aqui, você não vai usar. O que você vai usar na realidade? Você faz isso aqui, ó. Você contorna a linha temporal superior. Você faz isso aqui, ó. Você pode fazer um círculo aqui, um diamante, como você queira. Mas na realidade, o que você vai usar? Só isso aqui, ó. Passo próximo. Você vai usar pouca coisa aqui, ó. Então o centro tem que ser a sutura escamosa. Esse é o centro da sua craniotomia. O centro é a sutura escamosa. Passo próximo. Passo próximo. Aqui, ó. Centro é a sutura escamosa. E aí você vai ter o quê? Ó? Você vai ter um V aqui, ó. Isso aqui é o teto da órbita. É a asa menor do senoide, aqui o teto da órbita. O que chama atenção? Aqui está tudo azul, mas geralmente acima é o quê? É branco. E abaixo é azul. Então, quando você for descolar, você sempre vai descolar primeiro quem? A superfície do frontal. Você vai pegar um dissector e separar a dura mater de quem? Do teto da órbita. Você não manipula o temporal, senão começa a sangrar. Aí você tem que colocar surgicel, cola. Começa a sangrar, começa a atrapalhar. Você nunca descola a parte inferior. Você sempre descola o teto da órbita. É sempre o teto da órbita que você vai descolar primeiro. Depois você põe uma espátula onde? Abaixo da asa menor do senoide. Quando você tira o osso, você tem que colocar o Leila. Você monta o Leila. Isso é clássico. Você não vai montar quando você abriu o buraco, você vai montar agora. Você tem que trabalhar, quanto mais ampla o seu afastamento, menor é a pressão. Então você tem que trabalhar aqui. Primeiro você disseca a superfície em relação à órbita. Depois você põe a espátula na clinoide anterior. E evita sempre descolar o temporal, senão começa a sangrar e não para, porque é plexo venoso. É surgicel, é algodão. E aí você pode fazer o ancoramento, só que o ancoramento eu sempre faço na parte final. Por quê? Porque no final, se você olhar, está tudo rompido. Você não faz um ancoramento ali? Você vai olhar, está tudo rompido no final da cirurgia. Então você faz, eu faço sempre no final. Você pode furar e depois você faz no final. Então o que nós temos que fazer? Tirar isso aqui, ó, esse V, a asa menor do senoide. Por quê? Porque ela permite livre acesso à cisterna da fossa lateral, que é a cisterna silviana, e as demais cisternas da base. Por isso que você tira a asa menor do senoide. Porque permite um livre acesso à porção proximal da cisterna da fossa lateral, que é a cisterna silviana, e as demais cisternas da base. E por que você retifica o teto da órbita? Você drila o teto da órbita. Você drila o teto da órbita para quê? Para aumentar o espaço entre a superfície inferior do frontal com o teto da órbita. Então te dá via transsilviana. O que te dá via transsilviana? Você tirar a asa menor do senoide. O que te dá via subfrontal lateral? Você retificar o teto da órbita. Qual que é o gol máximo? Qual que é a ampliação máxima entre a superfície inferior do frontal e o teto da órbita? É a craniotomia órbito-zigomática. Por isso que a órbito-zigomática é uma variação da pterional.
Então, é isso aqui que nós temos que fazer agora. Passo próximo. Então, é isso aqui, ó. Para expor quem? A fissura, a asa menor do senoide. Por que vai tirar a asa menor do senoide? Para expor a fissura silviana. Por que expor a fissura silviana? Porque ali está a cerebral média. Por que expor a externa? Porque está tudo ali, na externa base, carótida, porção proximal do cerebral média. O que é externa base, meu amor? Qual a diferença externa base e externa hemisférica? Fixação. Isso, pontos de fixação da aracnoide na base do crânio. Passo próximo. Então, passo próximo. Pode ter. Passo próximo. Então, você tem isso aqui, ó. Asa menor do esfenoide. A extremidade medial da asa menor do esfenoide é a clinoide anterior. O que está medial? A clinoide anterior, o que é? Parede lateral do canal óptico, teto da porção proximal de quê? Do seio cavernoso. Teto da fissura orbitária superior. Parte anterior do teto do seio cavernoso. Extremidade medial da asa menor do esfenoide. Parede lateral do canal óptico. Teto da fissura orbitária superior. Parte interior do teto do seio cavernoso. Como é que eu sei que isso aqui é clinoide? Porque é lateral ao nervo óptico. Como é que eu sei que eu vou drilar a asa menor do senoide? Quando entrar a dobra meningo-orbitária. Qual que é um erro clássico aqui? Porque existe uma artéria, muitas vezes, que é meningo-lacrimal, que é ramo da meninge média e vai para a glândula lacrimal. Aí você acha que é meningo-orbitária, o que acontece? Você para de drilar, e você vai ter aquela mar de asa do senoide. Então isso você tem que ver. Ah, mas o cérebro está bombando, estou com dificuldade de afastar. O que você tem que fazer? Abre um pouco a dura, drena um pouco de líquor. O cérebro abaixa, você volta a drilar. É isso que ocorre na vida prática. Se está duro, você vai lá, faz um pique na dura, abre um pouco da fissura silviana, drena líquor, o cérebro abaixa, você continua drilando. É assim que se faz. Passo próximo. Tá, volta um, só um pouquinho. Qual que é uma complicação frequente da craniotomia pteronal? Muita gente nem sabe que existe. Você nem pergunta para o doente isso aqui. Realmente sabe. Qual que é uma craniotomia, uma complicação frequente? Anosmia. Anosmia. O indivíduo perde o olfato por causa da tração. Então lembra, o nervo olfatório, o primeiro nervo craniano, o que ele é? Projeção do telencéfalo. O segundo nervo craniano é projeção do encéfalo. Então uma das coisas que você nem sabe, muitas vezes você nem pergunta para o doente, depois o doente vai lembrar de você para o resto da vida, o que é? É a lesão do nervo olfatório. Ele não tem no momento, ele vai ter nos retornos. Só que muitas vezes você não deixa nem o cara falar isso aí, mas é uma queixa frequente, muitas vezes. É a perda do olfato e depois da gustação. Então isso aqui pode ser uma complicação. Por isso você tem que saber como você afasta a superfície inferior do frontal. Por isso o afastamento da superfície inferior do frontal deve ser aonde, Gabi? Nos giros orbitários. Você sempre tem que ter como referência quem? O nervo olfatório. E por isso, quando você avança medial o nervo olfatório, você precisa ficar esperto para não romper. Até a espátula nos giros orbitais, o afastamento, a incidência é baixa de ruptura. Se você passar do nervo olfatório, você tem que ir muito gentilmente, senão você rompe. Porque aqui, ó, a vibriça, ela é o quê? Fixa. Ela é fixa, porque ela está indo porque ela passa pela lâmina crivosa do etimoide e vai até a concha nasal superior. Ela é fixa, então você rompe o nervo olfatório. Passo próximo. Então aqui, ó, olha a diferença aqui, ó. Teto da órbita branco. Temporal azul. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, você retificou o teto da órbita, você expõe a superfície inferior do frontal. Você tira a asa menor do senoide, você expõe quem? A fissura silviana. E vai até onde? Até a clinoide anterior. Se vai até a clinoide anterior, ela vai até a cisterna. Cisterna é carotídea. Quando você tira a asa menor do senoide, você faz o quê? Você expõe quem? A porção proximal da fissura silviana, da cisterna da fossa lateral, e as demais cisternas da base. Principalmente a cisterna carotídea. Passo próximo. Então, passo próximo. E aí você vai abrir a dura massa. Como é que você abre? Abre um seco, um corte no meio. O que você tem que fazer? O importante é que a dura mater se adapte ao teto da órbita.
sem formar ruga, dobradura, senão começa a acumular sangue, começa a cair sangue. Como é que você vai cortar o osso? Você sempre corta de um ponto de trepanação mais lateral. E você sempre começa de posterior para anterior. Por quê? Porque sua cirurgia é aqui na frente. Se você lesar a dura mater aqui atrás, vai ficar caindo sangue no seu campo. Mas se você lesar aqui, ele começa a cair sangue. Aí começa até a atrapalhar. Se vocês quiserem ter o meu artigo lá, que é muito acessado sobre peritoneal, passo a passo, agora vocês vão lá e ler. Então, o que acontece aqui? A dura tem que ser aberta de tal forma a se adaptar ao teto da órbita, para evitar ruga e dobradura. Então, se abre de tal forma que você pode abrir em C, você pode fazer um corte no meio, como que eu faço, para adaptar ao teto da órbita. O que é importante é que a dura se adapte ao teto da órbita. Certo? E aí ela não pode ficar frouxa, tem que ficar reta, sem formar ruga e dobradura. Passo próximo. Próximo. Para vocês pôr isso aqui. Ó. Olha a diferença disso aqui, ó. Fissura silviana, M2, porção o quê? Oblíqua da fissura, porção reta da fissura. M2, M3, M4. E aqui vai ter M1 que está escondido por quem? Pela cerebral média. O que chama atenção? A veia cerebral média superficial. Você pode operar o quê? Entre elas, mas geralmente ela fica aderida aonde? Na parte superior do giro temporal superior. Ela fica aderida aqui. O que acontece? Você joga a veia temporal média superficial para baixo. É isso que você tem que fazer, na grande maioria das vezes. Então você tem que procurar um espaço para isso. Então daqui para trás você vai para a ínsula. Daqui para frente você vai por quê? Para a porção oblíqua da fissura silviana. Daqui, ó, o que você tem? O ponto silviano anterior. O que quer dizer que aqui está o pitério? Passo próximo. Passo próximo aqui, ó, o pitério como a gente viu. Então é isso aqui, ó, passo próximo. É isso aqui que a gente tem, ó. Todo o trajeto, o que corresponde isso aqui? A asa menor do senoide. O que corresponde isso aqui? Sutura escamosa. O que corresponde aqui? Ponto silviano anterior. O que corresponde ao ponto silviano anterior? O pitério. Isso aqui é onde você põe espátula? Nos giros orbitários. A partir do momento que você avança além do nervo olfatório, o que acontece? Você pode romper o nervo olfatório. Passo próximo. Então é isso aqui, ó. Todo o eixo da carótida. É isso que a gente tem que avaliar. Tem todo o eixo da carótida. Isso aqui o que é, Thalita? M1 e M2. M1, que não vem vindo imedial para a lateral, aqui não está mudando o eixo de direção. Se ele muda aqui, o que é esse branco aqui? O límen da ínsula. É o límen da ínsula. Então é assim que a gente avalia. Se isso aqui é carótida interna, isso aqui é cerebral médio. O que é isso aqui? Parte anterior do uncus. Por quê? Porque está lateral à carótida, inferior à cerebral média. É isso aqui, ó, o eixo da cerebral média, de um límen a outro límen. Esse é o eixo de quem? Da fissura silviana. Esse é o eixo da cerebral média. Esse é o eixo da carótida interna. Então esse é o eixo da craniotomia pteronal. Certo? Até terça-feira.